E agora? Quem poderá nos representar? Não tem Chaves, não tem Chapolin, a coisa é séria, embora se brinque muito com política no Brasil e nossa região. Lamentável. Há quanto tempo Franca não responde presente em âmbito de Congresso Nacional? Culpa daqueles que já foram. E nós precisamos mostrar essa indignação. E quem está aqui comigo é um cidadão francano indignado. É verdade isso? Sim. Por que você é indignado? Porque o poder público deixa a desejar muitas vezes, né? E o que você quer dizer essa insatisfação, esse inconformismo, no que ele poderia se resumir para o cidadão que está passando agora neste corte para ouvindo você? Uma coisa muito simples, Franca está cheia de lixo espalhado. Vários lixões, as ruas sujas, as praças sujas, né? Nós temos um problema. Uma senadoria mal feita. É um problema complexo, mas isso é uma coisa muito evidente. Eu caminho muito pela cidade, eu vejo isso o tempo todo. Eleições 2026. Conhecer para eleger. Ele é Rogério Chimionato. Já está conosco, já começou a falar, já começou a demonstrar por que ele é candidato a deputado federal. É francano? Francano. É melhor ser filho de Franca que filho da outra, viu? E você, como francano, tem uma formação acadêmica? Sim. Tem? Me formei em engenharia pela USP de São Carlos. Qual a modalidade da engenharia? Qual a categoria? Engenharia de produção. De produção. Em linhas gerais, o que a engenharia de produção se preocupa? Ela se preocupa com a gestão da produção, com melhorias de qualidade, com melhorias de produtividade e uso de tecnologia para você poder aprimorar esse processo, reduzir custos, né? E aumentar é uma espécie de uma engenharia da engenharia. Sim, porque não adianta eu ser um engenheiro civil, um engenheiro elétrico, por exemplo, aeronáutico, e eu não conhecer a questão da própria produção daquilo Exato. Que eu me proponho a fazer. Ela é uma interface entre engenharia e administração, e ela está presente, inclusive, hoje em dia, em muitos hospitais e grupos hospitalares. Para dar eficiência naquilo que se busca. Sim. Muito bem. Você está num partido relativamente novo, aliás, é o mais novo, na verdade. Você está no Missão. O Missão tem no seu DNA alguma outra história de envolvimento com a democracia, com movimentos populares. Eu disse populares e não populistas. Rogério Chimionato, me conta a criação. Como é que nós passamos a ter, desde 2023, praticamente 23, o Missão? O Missão foi fundado oficialmente, a votação no Tribunal Superior Eleitoral foi em novembro de 2025. Sim, foi a formalização. E a formalização por 7-0, unanimidade dos ministros do TSE. O processo começou 2 anos antes, com a coleta de 800 mil assinaturas físicas em vários estados do Brasil. Então foi Pegando a assinatura do cara no papel. Na rua. Olha aí. E foram milhares de voluntários coordenados pelo Renan Santos, que é o presidente do Partido Missão, e outras pessoas toda a direção. Da direção. E esses voluntários foram às ruas durante 2 anos. Aqui em Franca, inclusive, tivemos voluntários. Abordar as pessoas na rua, porque é assim que se cria um partido. Você precisa que a pessoa queira, assine dizendo, eu concordo. E tem que pegar os dados dela. E teve um pulo do gato bem interessante que outras pessoas não conseguiram, outros grupos políticos. Você precisa validar os dados da pessoa, o número de título de eleitor, por exemplo, e a assinatura. Então, nós criamos um software. Essa assinatura, ela traz a representação de um eleitor que está em dia com a Justiça Eleitoral, ele existe, ele é encontrável. Quer dizer, não é um 171, não é um estelionato como se fez em muitos partidos. Isso é público e notório, portanto, dispensa a prova, a ponto de alguns não terem os seus estatutos sequer homologados. Pois é. E aí, esse software, a gente chama de API, né, para quem entende um pouco de programação, que hoje em dia programação é uma profissão que está em expansão. Certo. Ele já fez a pré-validação do que seria feito nos cartórios eleitorais, que é um processo extremamente burocrático no Brasil. E com isso, quando a gente enviava a assinatura
para o Tribunal Superior Eleitoral, ela já tinha sido pré-validada. Sim. Então nós colhemos 800 já ia mil... com um lastro muito forte de autenticidade. Colhemos 800 mil, entregamos 550 mil que foram validadas e ficamos com um estoque de 250 mil assinaturas para qualquer eventualidade. Quer dizer, precisou, apertou o play. Os inimigos do Partido Missão tentaram criar problemas onde não havia. Criar notícias falsas, ou até um ou outro acho que tentou na justiça impugnar, mas não conseguiram. Sim. Porque quando você faz o que é correto... Sim. Você não tem que temer absolutamente nada. E foi um processo recorde, por quê? Já fazia acho que 10 anos que ninguém se criava partido no Brasil. Me parece que o Partido Novo, acho que foi o último, e a regra era mais simples, era mais fácil. Claro. A regra que o Partido Missão se submeteu é uma regra mais rígida. Sim. E o desempenho do Missão foi surpreendente, mostrando a nossa capacidade de realização. Só o fato de criar o partido é um grande mérito. Sim. E hoje, eu aqui em Franca, eu posso participar das eleições desde que o partido olhe para mim e fale, você é um cara honesto e você é competente. Eu só preciso... Tem a aprovação interna do partido. Eu não preciso fazer nenhum acordo com nenhuma figura política antiga aqui de Franca. Sei. Um cara ultrapassado, viciado, não né, preciso que nós pedir conhecemos. a bênção de nenhum político aqui de Franca. Tá, mas a minha bênção você precisa ter, porque eu estou aqui para perguntar, por exemplo, o que você achou da privatização da Sabesp? Uma pesquisa de hoje está dizendo que 51% dos paulistanos e paulistas são contrários hoje, quando estamos fazendo esse podcast, contra a privatização da Sabesp. Apenas 31% ficaram favoráveis. Você acha que esse dado do Datafolha, ele é enviesado? Ele reflete realmente o que essa concessionária, que até dia desse era quase toda nossa de São Paulo, hoje está bem privatizada? Você acha que isso é um espelho verdadeiro? Eu tenho as minhas dúvidas, porque esse debate de privatização, ele entra no debate de polarização política entre petistas e bolsonaristas. Então a Sabesp foi privatizada por um político bolsonarista, que é o Tarcísio, governador do estado. E os eleitores do Lula, eles tendem a sempre a se opor a tudo que é feito por algum político bolsonarista. Eu não vou entrar no mérito... Não sendo de esquerda, são contra. Exatamente. E vão chamar, inclusive, de fascista, que eles adoram fazer isso. Sim. Então, eu não vou entrar no mérito se deveria ou não privatizar a Sabesp. Ela já está privatizada, é um fato. Sim. O que nós precisamos como cidadãos, independente... Na verdade, ela já não era 100% paulista. Já não era. Ela era uma economia mista. Agora, sim, o que nós precisamos fazer? Nós temos não só a Sabesp, tem outros serviços terceirizados, tem outras privatizações que eventualmente vão precisar ser feitas no Brasil. Você pega o problema seríssimo de São Paulo com relação ao que acontece lá com a Enel. A maioria fala Enel, né? A Enel, ela tem, na verdade, uma escolha em nível federal, que eu acho isso é um absurdo. Como é que, em nível federal, você vai definir quem vai distribuir energia numa capital como São Paulo? Por que isso não é da competência do governador? Por que isso não fica intramuros em cada divisa de estado? O deputado federal, você tem essa disposição de enfrentar essas grandes concessionárias? Olha que tem chinês por aí, tem japonês, tem um punhado de pessoas de dinheiro estrangeiro envolvido ou envolvida só nesses dois casos, Sabesp e Enel. Sim, como se eventualmente eu for eleito deputado federal, eu vou enfrentar essas máfias. Meus votos serão de enfrentamento. E eu não tenho nenhum problema em declarar isso. O interesse é da população. Não importa. Essa polarização, ela está atrasando o Brasil. Essa polarização entre Bolsonaro e Lula. É como se os demais segmentos políticos não existissem. Exatamente. Isso é impossível de se fazer. Nós precisamos buscar o interesse da população. Nós vimos problemas na energia elétrica em São Paulo. Eu estava, inclusive, na cidade no dia que várias árvores caíram, que vários bairros ficaram sem luz. Eu estava lá. Eu enfrentei alguns apagões de 3 dias consecutivos na capital. Nós tivemos um colega nosso do partido que na época ele era vice-prefeito da sub-região Vila Mariana, de São Paulo, um cargo muito importante. Claro que é. E ele deu voz de prisão para um funcionário da Enel que estava sendo corrupto. Ele estava cobrando uma taxa
Para fazer religação, para fazer irrigação. Então você coisas. vê como que a corrupção ela está entranhada na sociedade de um jeito assim, é uma empresa privatizada, é um funcionário CLT e cobrando uma propina. Tá, e dentro dessa ótica, o que o Missão interpreta como o mínimo essencial de Estado? O que é básico que não pode escapar da mão do Estado? Essa é uma discussão eterna. Né? É uma discussão Privatiza, eterna. Estatiza, reestatiza, reprivatiza. Qual que é a opinião central? O que move nessas alturas o Missão para que nós tenhamos serviços públicos eficientes? Rogério Chimionato. Em âmbito nacional, eu diria que energia hoje é estrategicamente importante que fique na mão do Estado. Então, eu não sou um liberal bobo que fala que tem que privatizar tudo e tornar o Brasil uma espécie de anarcocapitalismo. Não tem esse pensamento. Até porque se você, por exemplo, for privatizar a Petrobras, quem que vai comprar? Uma estatal chinesa ou norueguesa. Sim. Então você vai deixar de ter uma estatal e vai ser dominado por uma outra estatal. Por que um país tão assim emblemático como a Noruega tem uma estatal tão forte e tem um IDH, um índice de desenvolvimento humano tão alto? É de se Por que pensar. não fazemos o mesmo com a nossa E Petrobras? a China? Então é legal você contrapor Noruega com China, porque entra nessa questão da polarização. O que é a Noruega, o que é a China? Eles são direita Nesse e aspecto esquerda. aí, o Missão, ele não acaba ficando mais para o centro-esquerda? Dentro dos espectros políticos, nesse aspecto de concessões dos grandes serviços. Água, energia, Eu não sei, esgoto, porque telefonia, segurança. o rótulo hoje, de novo, a polarização e o baixo nível de entendimento político da maioria das pessoas faz a gente ser muito reducionista. Sim. Por exemplo, El Salvador é um exemplo interessante. El Salvador, o Bukele, ele se colocou como um grande enfrentador do crime organizado. Supostamente, ele aniquilou o crime organizado e tornou o país novamente seguro. Isso daí é suposto, isso daí na verdade é numérico. É numérico. É numérico. Você chega a uma redução de quase 95% do crime. E crime que eu estou falando aqui é matar o cabra mesmo, viu? É meter bala na rua, é fuzilar. Não tem esse negócio, não é? Você sai de 100 a 105 assassinatos em cada 100 mil pessoas, você cai para 1,3. Isso tem incomodado a esquerda no mundo. Exato. Então, nesse momento, o Bukele é um cara de direita. Aí os caras levantam a bandeira de direitos humanos. A esquerda passa a ser considerado extrema-direita. Ao mesmo tempo, o Bukele está fazendo um trabalho em relação ao SUS de El Salvador. Existe um SUS lá, uma espécie de SUS, e ele está investindo em tecnologia de informação, em softwares, para tornar o SUS mais dinâmico, porque o país ainda não é um país próspero, então ele precisa prover serviços de saúde centralizados. Lógico, é um país bem menor que o Brasil. Mas quando o Bukele passa a defender o SUS do país dele, então ele vira esquerdista, você entende que essa redução ela é muito simplista. Muito simplista. Nós precisamos... E ela é muito interesseira. Ela é muito momentosa, ela é momentânea. Ela não diz respeito ao dia a dia das pessoas. Inventam-se nomes, terminologias apenas para justificar momentos de governo. Quer dizer, a hora que eu saio de um governo, eu sou oposição. Exato. Aí eu vou procurar pelo em ovo. E aproveitando a questão do Bukele, nós temos dados muito assustadores com relação à menoridade no Brasil. O Rogério Chimionato é pré-candidato a deputado federal pelo Missão. Ele está aqui conosco em eleições 2026. Conhecer, ele está se dando a conhecer para eleger. É uma parceria de Tel na Tela e o seu portal de notícias, Notícias de Franca, a sua Folha. Mais de 85% dos que estão na Fundação Casa cometendo atos infracionais. Num português, claro, cometendo crimes. Só porque tem menos de 18 anos, chamam atos infracionais. Mais de 85% tem acima de 16 anos. Pode continuar uma política dessas, Rogério Chimionato? Não, eu tenho uma posição bem clara, e o nosso partido também, em relação à maioridade penal. Para crimes
violentos, hediondos, não deveria existir maioridade penal. Então, por exemplo, esses dias eu vi um Mas caso... teria uma linha de corte embaixo? Não teria linha de corte. Não? A linha de corte seria o crime. O crime. Crime hediondo, violento, e aí você teria uma explicação mais detalhada sobre o que é isso, mas só... Sim, claro. Só passando quem pelo jogar tema... no Google hediondo vai saber exatamente do que a gente está falando. Esses dias eu vi uma notícia de um homem de 13 anos de idade que estuprou uma idosa de 92. É chocante. Então, Extremo, se encontrando numa situação de extremíssima violência. Se eu tivesse que decidir sozinho, não tem maioridade penal. Ele deveria ser julgado como adulto. Para mim, ele é um adulto. Porque ele teve capacidade de cometer um crime normal, teve força, teve condições de fazer aquele crime. Mas ele tem uma formação cognitiva, sociológica adequada para entender a porra desse delito? Aí cabe, caso a caso, você analisar. Eu acho que ele tem direito à defesa. Sim, Né? contraditório Então todo. eu tenho o contraditório e tudo mais. Mas sem maioridade penal. E para crimes não violentos, 14 anos. 14 anos? Como acontece nos países mais prósperos do mundo, mais seguros, né? Então, por exemplo, e por que é importante isso? Hoje, no Brasil, aqui em Franca você vai ver os meninos de mobilete. Aquela mobilete barulhenta que é uma bicicleta com motor a gasolina ou diesel, que faz um barulho horrível. Então aquilo ali é um veículo ilegal. Aquilo é um capeta com um foguete no rabo, né? E esse veículo, me disseram que custa, sei lá, 6 mil reais. Aí você pensa assim, como é que um adolescente tem um veículo de 6 mil reais? Eu ando a pé, eu não tenho um veículo de 6 mil reais. Esse menino tem Então, pai? se o pai e a mãe compram, eles têm noção de cidadania. Mas pelo perfil e pelos bairros onde acontecem, a gente entende que não são os pais que compraram, porque os pais são pobres. Sim. Eles Então, não teriam poder aquisitivo para aquilo. Eles são soldados do crime organizado. Eles são traficantes. E hoje o tráfico, o PCC, aqui em Franca é muito presente, ele recruta adolescentes. Ele recruta menores de 18 anos para cometer seus crimes. E também recruta... Por causa das facilidades que existe no Estatuto da Exato. Criança e Adolescente. E também recrutam usuários de crack. Por quê? Porque o usuário de crack é uma pessoa que geralmente não tem vínculo familiar, ninguém se importa com ele, se ele desaparecer... Ele é um dependente químico. É um dependente ele químico. Precisa da droga para sobreviver. Exato. Então hoje, eu, por exemplo, como eu estou na internet, eu recebo vídeos que fica evidente que você tem um usuário de crack tocando terror numa quadra ali na região do que a gente chama de puxa-faca aqui em Franca, Sim. né? Ali já mais na parte nordeste da E cidade. o carro do PCC acompanhando, dando suporte logístico, com ferramentas, com apoio, né? Mas o carro, ele está assim, é como se ele não fosse parte daquela cena. E na verdade ele faz parte. Então você, inclusive, nós temos aqui não vou citar o nome para não fazer propaganda, mas é muito famoso, uma figura religiosa que coloca cartazes em Franca, que tem multas aí de mais de 600 mil reais que nunca são executadas, eu não sei o que acontece com essa pessoa. Ele recruta usuário de crack na rua, paga uma diária lá que esse rapaz vai pegar esse dinheiro e vai comprar pedras para fumar, né? Alimentar esse fluxo aí de tráfico de drogas, para colar os cartazes dele. E de vez em quando a guarda municipal vai lá e prende o rapaz, aí vira notícia, né? Então você tem isso passa e o crime continua. E você tem essa figura religiosa recrutando uma pessoa fragilizada na sociedade, né? No caso ele prefere recrutar um usuário de crack, mas o crime hoje ele recruta o menor porque o menor não vai preso. Mas o deputado federal pode atuar em que sentido nesse particular do consumo de drogas, da rigidez ou não da sanção penal? Se deve ou não levar essa pessoa para um ambiente prisional. No que nós poderíamos ver a atuação do pré-candidato Rogério Chimionato, dando efetividade a esse desespero de pai e mãe? Quem tem filhos drogados precisa ser ouvido nos bastidores, não é com o microfone ligado não, viu? Não é com esta câmera ligada não. É a hora que o pai e a mãe estão desesperados, estão chorando, querendo tirar a própria vida porque não aguenta mais sofrimento, eles não suportam mais os estouros de cartões de crédito e de débito, para o filho não ser morto por traficante, porque você mexer com droga só para fim recreativo, isso não faz mal nenhum, estamos vendo as consequências. O deputado
federal. Diz para nós onde é que a gente consegue ver esse deputado transitando e tornando efetivo esse anseio, esse desespero de pai e mãe. No que diz respeito a tráfico de drogas, criminalidade, como deputado federal, eu vou, se necessário, criar projetos de lei para endurecer as penas, mas na maior parte do tempo eu estarei votando a favor de projetos que já existem. Nós temos um deputado federal do nosso partido, Kim Kataguiri, tem excelentes projetos tramitando. Só que o senhor sabe a dificuldade que é você aprovar uma lei. E é um dos pioneiros na criação do MBL Isso. e do Missão. Ele é um dos fundadores. Está entre os 3 primeiros. Exato, ele é um dos fundadores do partido, né? Então, a dificuldade que você tem para aprovar um projeto de lei para endurecer penas é muito grande, por vários motivos. Então, só o fato de a gente, quem sabe esse ano, conseguir eleger, por exemplo, 10 deputados federais, nós teremos 10 deputados federais tendo que trabalhar igual o Kim, participando das comissões, fazendo relatoria, inclusive... Essa é a meta do Missão, em São Paulo, em tese. Eu não sei se é em São Paulo, mas assim, cada pessoa faz um cálculo, mas eu digo assim, se a gente conseguisse entre 10 e 20, já seria ótimo. Mais do que isso seria, meu Deus, incrível. Seria extraordinário. Participar das comissões, fazer relatoria de projetos de outros deputados de outros partidos, porque não importa de quem é o projeto de lei, desde que ele seja útil para a sociedade. Então, essa função legislativa é muito importante. Agora, falando um pouquinho dessa questão da família, dos pais, eu cresci, então acompanhei uma pessoa, né? Não preciso citar muitos detalhes para não expor. Não precisa, é bom ser mais genérico. E essa pessoa, por vários motivos, eu consigo até analisar um pouco, fazer uma análise psicológica amadora, se for o caso, mas aí seria a visão que o cidadão comum poderia ter com sensibilidade. Seria uma opinião pessoal também, então nem sei se vale a pena, mas essa pessoa em um momento da vida tomou uma decisão errada. Tomou a decisão de ser esse menino traficante. Sim. Só que ele já era maior de 18 anos. Foi pego... Ele já era usuário de drogas? Não. Não era? Aparentemente já foi direto não. pro balcão? Aparentemente não tenho certeza. Mas aí ele... Porque geralmente quem vende não usa. Quando eu circulo pela cidade, eu consigo identificar os usuários. Tem certos locais em que eles se reúnem. Então eu sei quem é o usuário e sei quem é o vendedor. O vendedor, ele não é usuário, porque o crack... Eu tenho um amigo que é juiz, ele me fala, há 10 anos ele fala isso. Cara, você não sabe o quanto devastador é o crack. Mas ele é. Isso ele aí é devastador. Está comprovado, né? A medicina comprova isso. Qualquer pessoa que lida com o ser humano, com o serviço social, sabe que isso Quem criou o crack é arrasador. Tem um lugarzinho reservado no inferno. E porque como ele tem que julgar os usuários de crack que cometem crimes, então ele lida com essa realidade todos os dias. Sim. E aí esse rapaz que tem um pouco mais novo que eu, e a gente cresceu junto, né? Ele, em algum momento, ele decidiu ser traficante. E ao vender... Então, provavelmente não era usuário. Aí ele foi pego, ele tinha um emprego, ele era CLT. Sei. Quis complementar a renda com uma atividade ilegal. Foi preso e foi condenado e foi enviado para uma penitenciária, passou alguns anos na penitenciária. Cumpriu o regime fechado. Quando saiu da penitenciária, se tornou um morador de rua usuário de crack. Olha aí. E, então eu sei... Mas a sociedade, então, não está preparada para receber o cidadão de volta? O deputado federal também não tem que ter essa sensibilidade? Não tem que ter propostas para isso? Onde fica o princípio da dignidade humana? Os partidos têm que estar acima de metas estritamente burocráticas também, que moram em memorandos, né? Moram em manifestos. Porque, minha gente, os partidos, na sua essência, eles são muito parecidos. O problema é a execução, é a coerência. É isso que nós precisamos. E eu vejo um problema muito interessante, que nós mencionamos o Bukele, logo no início. O Bukele teve coragem de afastar juízes corruptos dos cargos do judiciário. Será que nós vamos precisar fazer isso aqui no Brasil ou nós estamos atrasados já tem exatamente desde o dia seguinte a 1500? Nós vamos precisar fazer
nós temos aí talvez pelo menos uns 3 ministros do STF que precisam sofrer impeachment. Na verdade, eles não poderiam estar no Supremo, né? Bastaria você pegar pelo princípio da impessoalidade, pelo princípio da moralidade, manda para os quintos a história de princípio de legalidade, porque não tem cabimento. Olha, Gilmar Mendes, Toffoli, E Moraes. Eles têm comprometimentos muito sérios de ordem pessoal e familiar e negocial. Isso é absolutamente incompatível com a lei orgânica da magistratura. Só que vocês esqueçam uma coisa tão corporativista. É incompatível com qualquer dos princípios do artigo 37 da Constituição Federal, que trata da principiologia de como se faz uma gestão para a população. Sim. É isso? Então você vê esse BO pela frente. Sim, e por que o Senado tem poder de votar pelo impeachment de ministro do STF? Tem. E talvez... Você está falando de Senado sem Alcolumbre, sem Renan Calheiros. Você está pensando no Senado como uma instituição digna. E sem vários outros. Sim. Talvez a população não saiba disso, porque nós temos um conhecimento político ainda muito... básico, né? As pessoas estão correndo atrás de pagar suas contas, não tem tempo para ficar estudando isso. Certo. Por que os senadores não votam pelo impeachment de ministro do STF? Porque boa parte dos senadores são bandidos, sendo bem sincero, bem direto. Eles são comprometidos com a justiça e eles têm o rabo preso justamente com os ministros do STF. Então é um protegendo o outro, porque assim... todos eles envolvidos em escândalos. Então, ele se protege e ninguém protege o cidadão. Ninguém protege o cidadão. O cidadão trabalhador pagador de impostos, o verdadeiro cidadão, que não recebe nenhuma bolsa do governo e que não recebe nenhum benefício de dinheiro público, ninguém protege essa pessoa e ele que paga toda essa conta. Cidadão francano indignado está conosco. É o Rogério Chibionato. Você tem o pai, que trabalhou de maneira assim, podemos dizer, voluntária, ajudando a cuidar dos interesses da saúde de Franca. Seu pai esteve à frente da Fundação Civil Casa de Misericórdia de Franca. O pessoal conhece por Santa Casa. A nossa saúde está bem? Nós já engolimos o termômetro? Ou nós estamos ainda no torniquete? Estamos passando um sufoco imenso? Porque eu vejo filas para você chegar a uma UBS. Eu vejo pessoas esperando 3, 4 horas no Álvaro Azul, que todo mundo chama de Janjão. Por essa visão ainda que discreta, respeitosa com o teu pai, você tem um aprendizado na área de saúde com relação à saúde de Franca e região. Sim. Eu sou usuário do SUS, eu não tenho plano de saúde. Isso é importante deixar claro. Importante. Então, eventualmente, se eu precisar... Não é nenhum demérito. Não é nenhum demérito, mas é para mostrar que de vez em quando eu vou na UPA. Sim. Precisou, você vai. De vez em quando eu vou na UBS. Eu fiz 50 anos, agora eu tenho direito a fazer os exames no AME. Olha aí. Que é o exame do homem, né? Do homem. Aqueles exames que são tabus. Do final do doutor Joaquim, é isso? Doutor Joaquim. Nossa, sim, proctologia. Com o Dr. Joaquim, não fique emocionado. Não fique emocionado, você tem uma campanha pela frente. Quando eu era menino, meu pai me levou lá. O doutor João Pedro já está querendo até antecipar o exame, mas calma. Para tudo tem a hora. E é uma coisa muito séria que o homem precisa fazer. Exato. Isso é saúde do homem. Por que os homens vivem menos? Esse é um dos problemas. Nós negligenciamos a nossa saúde. Saúde de Franca e região. A saúde pública, de uma forma geral... O Hospital Estadual está aí, não vai ter mais problema. Pois Já foi inaugurado. Temos a Santa Casa, que é uma verdadeira referência, o Hospital de Referência, o Hospital Regional de Referência. Agora nós temos de quebra, está sobrando aí, o Hospital Estadual de primeiro mundo. Não vamos ter mais problemas de saúde aqui, deputado? Vamos ter sim. Por quê? Bem, já que citou o Hospital Estadual, inclusive eu tenho feito algumas cobranças públicas aí, os 220 leitos não estão disponíveis, que foram prometidos. A obra atrasou. Aí, ó, Yasmin Neves, que está na cozinha técnica aí, ele está dizendo que não estão disponíveis os leitos, ué. Assim, vários vereadores e várias pessoas já comentaram isso, né? A obra atrasou um ano, porque na placa, quando eu fui ano passado olhar a placa, né? Porque eu gosto de olhar a placa de obra, estava escrito lá
acho que era maio de 2025. Pro ano passado. Acabei não tirando foto para guardar ali o registro, né? Você se esqueceu do time das eleições. Exato. Bom, as eleições são em 2026. Aí a festa, eu chamo assim, a festa da semi-inauguração foi feita um ano depois, em maio de 2000. Sim. Final de maio de 2026, agora esse ano. Muito recente. Aí vários vereadores e candidatos de vários partidos aqui de Franca foram lá participar dessa festa da semi-inauguração. Sim. E o hospital foi aberto, ótimo, isso é ótimo, eu não estou reclamando disso, gente. Precisa abrir, já estava atrasado mesmo. Mas foram prometidos 220 leitos, foram gastos aí, não sei se 200 milhões, é muito dinheiro. É muito dinheiro. E os 220 leitos não estão disponíveis. Isso mostra uma incapacidade de execução do governador Tarcísio. E quando eu falo do Tarcísio aqui em Franca, como Franca é uma cidade muito antipetista, as pessoas já polarizam. Já acham que você é petista. Já acham que eu sou petista. E você é do partido E eu Missão. tenho que ficar toda hora falando, eu não puxo o saco nem do Lula, nem do Flávio, nem do Tarcísio, nem do Alexandre. Político eleito tem que ser cobrado. Se um dia eu for eleito, você tem que me cobrar. E não ficar puxando o meu saco. Você está a serviço do eleitor e do povo. Exato, gente. Essa polarização, ela deixa a gente numa discussão meio boba, meio infantil. Então, mas você como engenheiro de produção, você vê uma inauguração dessas, não fica revoltado? Não fica indignado como está aí na sua estampa? E provavelmente, não posso afirmar isso, mas supostamente nós temos aí pessoas lá dentro que não estão trabalhando em pleno trabalho. Sim. Estão passando tempo lá porque elas têm que ocupar o cargo delas, porque elas fizeram um concurso, porque elas foram realocadas. Foram chamadas. E não tem a demanda porque não tem os leitos. Olha, porque os leitos não estão prontos, porque está faltando isso, aquilo. Aí ia ser uma lista de coisas que falta, né? E aí vem um monte de gente, antes da inauguração, dizer que eu sou o pai da criança. Eu acho que a gente tinha que chamar o Ratinho para fazer o exame de DNA. É assim, Ratinho, já falei, tem que trazer o Ratinho. Mas acho que o Ratinho não, porque politicamente eu não gosto do posicionamento dele do filho. Não, mas quem vem é o Ratinho, o radialista. Deve ter uma clínica aqui em Franca, nós vamos providenciar. Vamos providenciar. Mas você não acha que vai dar uma plurima concompensa aí, mais de um disputando a mesma concepção? Você não acha que vai dar o maior BO do mundo isso? Juridicamente, uma criança pode ter dois pais? Pode, hoje são os pais sociais. Então pronto, os pais socioafetivos. Pode, pais socioafetivos. Tem lá, vamos colocar uns 10. Mas e as mães? Se eu colocar as mães também, eu não sei como é que nós vamos fazer. Bom, pesquisa de hoje... Mãe socioafetiva. Isso. Mas mãe biológica, acho que é só uma, né? Pesquisa de hoje traz Flávio e Lula empatados no primeiro turno com 38% dos votos. Mas olha que interessante. O Missão tem quantos anos na prática de vida? Assim, formalizado. Formalizado. Um ano. Menos de tá, um ano. mas como é que vocês conseguem colocar o líder principal de vocês já entre as principais forças políticas? O Instituto GERP, que é de 1983, portanto é uma experiência imensa em pesquisa, ela traz, por exemplo, como é que explica? O Renan Santos, ele vem disputando no mesmo nível, com o mesmo gás, com o Zema, que governou Minas Gerais, e que disputa com o Caiado, que sai como o governador mais bem avaliado do Brasil pelo estado de Goiás. Como é que vocês explicam essa ascensão louca, meteórica do Renan Santos? Um dos motivos é que o Renan tem propostas claras e objetivas para os principais problemas brasileiros. Inclusive, essas propostas estão publicadas nos 6 fascículos do livro amarelo que eu já li. E qualquer pessoa pode ler esse livro amarelo? Qualquer pessoa. E esse ano, agora em agosto... Como é que faz para ler esse livro amarelo? Dá um Google, entra no Partido Missão, por ali chega. Atualmente você tem que adquirir. Inclusive, por que teve que ser adquirido o livro? Porque ele financiou a própria criação do partido. Então, os próprios... Não precisamos de recurso de ninguém, nós temos que nos virar, né? Nós temos que fazer uma economia de autossubsistência. O que nós produzimos tem que ser gerado pelo cidadão que compactua com os ideais do Missão. Exato, que é um modelo que eu imagino, assim, num mundo ideal, né? Você não ficar usando dinheiro público para ficar fazendo propaganda de si mesmo. Esses fundos eleitorais partidários ou fundos de propaganda de prefeituras, né? Mas qual é que é o segredo do Renan disparar dessa forma? Hoje, todos os canais de televisão, todas as redes sociais, têm que falar desse jovem.
como candidata à presidência da República. Isso para você, como pré-candidato a deputado federal, é uma puta de uma alavanca. Sim, está vinculado ao nome dele e com certeza pode ajudar. O Renan, ele fala a verdade. O Renan, ele não tem interesse em praticar estelionato eleitoral. Então, ele não vai fazer medidas populistas, como um certo candidato esses dias anunciou que vai dar celular e internet de graça para mulheres só porque elas são mulheres. Ou vai ficar dando Bolsa Família para quem consegue emprego CLT. Esse tipo de proposta populista, ou como um outro candidato gosta de fazer, né? Dar vale gás para as pessoas, né? Para poder, é uma compra de votos assim velada. O Renan não faz isso. E o Renan fala dos problemas reais. Por exemplo, ele fala de segurança pública. Eu já fui assaltado algumas vezes. Eu tenho um histórico, um currículo de vítima de assalto, que se eu for falar aqui, a gente fica 2 horas conversando. Sim, mas só para entender, o Renan, por que o Renan está convencendo? Porque ele fala a verdade, ele é autêntico, e porque também o Renan não é uma pessoa que apareceu agora. O Renan representa um grupo político que está na cena política. Os desavisados é que acham que o Renan chegou agora. Exato. Quer dizer, o Partido Missão não apareceu do nada. Não. Não é um passe de mágica. Tem uma história que vem lá de trás. Começa em 2015, com as primeiras manifestações pelo impeachment da Dilma, contra a Dilma, em São Paulo. Foi lá que o Renan conheceu o Kim Kataguiri. Sim. E eles, em determinado momento, passaram a liderar as grandes manifestações na Avenida Paulista. Vocês estiveram presentes na Lava Jato, na linha de frente, né? Para que a Lava Jato virasse alguma coisa. Exatamente. Sim. Inclusive, não foram só as manifestações, é que esse histórico as pessoas não têm, porque muita gente nem lembra, faz mais de 10 anos, né? Sim. Então, assim, porque para efeito de história é muito pouco tempo, mas para efeito de memória popular é muita coisa. Resumindo, né? Para você fortalecer o movimento pelo impeachment da Dilma, o que o Renan e o Kim fizeram? Eles caminharam de São Paulo até Brasília. Ah, é? Como uma forma de simbolizar o protesto. Caminharam pé no chão? Pé no chão. E o Kim, inclusive, foi atropelado. Você está brincando? Por um inimigo político que estava alcoolizado. Olha só. Isso já está na internet um documentário com todas essas cenas, tá? Para quem quiser consultar. Essa longa viagem para que houvesse o impeachment. Chegando em Brasília, eles acamparam na frente do Congresso Nacional. Ficaram ali pelo menos 30 dias acampados, dormindo em barraca. Deixa-me entender nessa parte final. Você não vai se lembrar de fatos tão relevantes da construção de uma democracia e da necessidade de quebrar essa bipolaridade, porque os grandes veículos de comunicação, eles são sustentados pelo seu dinheiro. Os grandes influenciadores digitais são sustentados pelo seu dinheiro. Então, quando você fala em fake news, não, nem tudo é fake news. Muitas notícias são trabalhadas e estão deturpadas a serviço de quem está no poder. Porque tudo isso aconteceu. Exatamente. Isso aconteceu. E aí, uma vez acampados no Congresso Nacional, então não era uma coisa folclórica, vamos fazer uma bagunça, uma baderna. Sim. Não era o pessoal do só para aparecer. MST fazendo aquela cena, né? O que era? Articulação política. A partir daquele momento, o Renan entendeu que eles precisavam bater na porta de todos os deputados e entender o que precisa para ter um impeachment. São centenas de assinaturas de deputados. Sim. Então, eles precisavam coletar essas assinaturas. Sim. Então, eles começaram um processo de articulação política. Então, veja, fazer isso é incrível. Se você hoje é feliz, acha bom que a Dilma sofreu impeachment, olhe para a história do Renan e do Kim. O Kim era muito jovem na época. Sim. Acho que ele tinha 18. E o próprio Renan. O próprio Renan. Tá. E esse combustível dá para colocar na máquina da sua campanha de deputado federal? Sim, é o mesmo combustível. O mesmo combustível. Os mesmos ideais. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Então eu tenho coragem. Eu tenho falado algumas coisas aqui em Franca que eventualmente vão colocar a minha vida em risco. Mas a nossa vida é feita de riscos. A vantagem que eu tenho é que eu não tenho independentes. Sim. Sim. E eu não tenho medo da morte. Sim, mas o problema não é esse. O problema é que você tem que ter um pacto com a vida. No pacto com a vida, a gente busca a verdade. A verdade não é uma força de expressão bíblica evangélica, ela liberta. E nós temos um punhado de pessoas que se ludibriam com 2, 3 conversas fiadas. O cara chega, o caixa eletrônico, tem lá um bolsa isso, um bolsa aquilo, e está satisfeito, a ponto de não querer trabalhar. Né? A ponto de não querer trabalhar. Isso daí precisa ser enfrentado com respeito ao ser humano. Fechando a sua participação,
gostaria que você nos desse uma palavra como cidadão francano indignado aqui em eleições 2026, conhecer para eleger. Rogério Simeonato, gostaria que você desse uma palavra importante de convencimento, de persuasão, para que você seja, se eleger um deputado federal, que seja você. Por favor. Eu me considero um cara inteligente, mais preparado do que os meus concorrentes e que tem coragem de falar o que eles não têm coragem de falar, porque eu não tenho rabo preso. Eu não tenho rabo preso. Eu estou disposto a enfrentar as máfias políticas, os empresários corruptos. A partir de Franca. A partir de Franca. É porque o BO é aqui, hein? Exatamente. E eu sei de muitas histórias aqui em Franca. As máfias políticas, os grupos criminosos que estão no entorno desse processo todo e a negligência do poder público, tanto estadual quanto municipal, em relação, por exemplo, a uma coisa muito simples, que é uma epidemia em Franca, que é o roubo de fios. Ninguém enfrenta. Eu vou enfrentar. Eu tenho coragem de enfrentar e sofrer as consequências disso, porque eu não tenho rabo preso. Quero você maior. Em Brasília, qual é o tom dessa voz? Endurecer as leis penais, principal pauta. E trabalhar também para mudar as políticas de morador de rua. Acabar com o Bolsa Família para usuário de crack. Aqui em Franca é uma vergonha, nós temos 800 usuários de crack recebendo Bolsa Família. Mas se é usuário de crack, tem que ter uma transição para que ele tenha a oportunidade de se redimir como gente. Exato. Nós temos também um plano para isso, mas que é a internação. Eu tenho experiência com internação de usuários de crack, já vi vários recuperados. Sim. Existe luz no fim do túnel, Sim. Só que a política pública hoje não acompanha, ela vai no sentido contrário. Nós precisamos, o Bolsa Família, ele é para quem precisa, não é para qualquer pessoa. Hoje nós temos uma facilidade extrema aqui em Franca de se conseguir Bolsa Família e BPC também. Que é um benefício pago pela Previdência Social. Tem usuário de crack recebendo, morador de rua, usuário de crack recebendo BPC em Franca. Tá. Isso é um escândalo. Antes que eu vá para a urna, para a cabine indevassável, quem é o candidato a governador do Missão? Ainda não temos. Não definiu ainda. Em nível federal é o Renan Santos. O Renan, que hoje está entre os 3 principais candidatos à presidência da República pelo Missão. A estadual tem alguma parceria? João Pedro Cardoso. Dr. João Pedro Cardoso, nosso colega da advocacia, que também estará conosco aqui. E que é francano. Francano também. Tá. Quando a gente enfatiza francano, é no sentido de valorizar toda esta região, independentemente de o teu umbigo ter sido enterrado nessas terras das 3 colinas. Estamos fechando, Rogério Simeonato. Faço votos para que você represente bem não só a Missão, mas sendo eleito, represente bem o cidadão francano de toda essa região do estado de São Paulo. Boa sorte. Muito obrigado. Muito obrigado. Aqui fecho eleições 2026. Conhecer para eleger. Tela na tela e Notícias de Franca, a sua folha.